Galera, bem-vindos. Esse que vai ser meu primeiro vídeo de introdução aí, trazer aí um pouco da proposta desse canal, o porquê desse projeto, o que eu tô buscando oferecer e os resultados que a gente espera disso, tá? E como que isso vai funcionar. Bom, meu nome é Gustavo, alguns de vocês da comunidade vão me conhecer como Gustavo Barreto, o cientista, tá? Eu já tô aí no mercado há mais ou menos desde 2020, tá bom? E um pouco mais de 2 anos aí envolvido com as TICs, tá? Envolvido com o ICT, o conteúdo do Maicon, tá bom? Bom, de lá pra cá foram vários projetos, tá? Eu tive um bootcamp que ainda acontece, tá? Meus mentorados 1 para 1 também. E de certa forma eu fiz um trabalho um pouco inverso, né? Muitas vezes as pessoas começam a divulgar seus trabalhos primeiro, tá? E depois vão nessa proposta aí de aulas ou algo do tipo, e isso aconteceu comigo de certa forma antes, tá? Através aí do próprio contato com as pessoas dentro das comunidades. Eles acabaram me procurando para elaborar esse material. Eu passei basicamente aí todo o ano passado envolvido com isso e agora estou aí trazendo o início desse canal, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ver bastante pessoas, tá? Falando aí do ICT, tanto quanto conteúdo gratuito quanto pago, tá certo? De várias formas, em vários formatos, uns um pouco mais profissionais, outros nem tanto, e muita gente aí, infelizmente, falando besteira, tá certo? E eu resolvi fazer esse trabalho baseado nisso, tá certo? E como eu tô pretendendo fazer isso, tá certo? Bom, vamos lá. O primeiro tópico que eu vou tentar alcançar nesse projeto vai ser ilustrar o conteúdo das TICs, tá? O conteúdo do ICT, o mais fiel possível, sem nenhum tipo de insight externo ou pessoal. Como assim? A gente sabe que conforme o Michael foi desenvolvendo certos assuntos, muitos outros players, né? Outros alunos, pessoas que já eram até mais avançadas no conteúdo e em outras teorias, acabaram, através dos ensinamentos do Michael, desenvolvendo seus próprios insights, criando suas próprias metodologias e alguns, em umas diferenças tão profundas, acabaram até criando coisas totalmente novas, tá? E esse não vai ser o meu intuito, tá certo? A ideia vai ser passar um conteúdo extremamente fiel, tá? Só que, aí a gente já entra aqui no segundo tópico, trazer ele o mais didático possível, não só na forma de ensinar, mas talvez uma das maiores dificuldades de quem está começando as TICs é por onde começar, tá? Porque o Maicon, de certa forma, ele nunca deu essa sequência, né? Vamos dizer assim. E mais que uma ordem cronológica, mas também uma ordem de conexão, tá certo? Muitas pessoas até têm facilidade de aprender individualmente certas coisas, porém, na hora de juntar, começar aquele processo de criar um trading plan, tem dificuldade. O que vem antes, o que vem depois, o que tem que está em constante visualização do seu gráfico, coisas que você vai ver somente de uma em uma semana, um em um mês. Então, eu também vou estar criando esse conteúdo dessa forma, para que você possa, aí sim, a partir dele, ter uma ordem bem sadia, vamos dizer assim, nos seus estudos, para não acabar acontecendo como muitos que acabaram se frustrando e tiveram que aí acabar desistindo de realizar esses estudos, tá? A ideia não será trazer nenhum setup, tá bom?
mas sim uma forma mais leve de começar a aprender isso, tá? E aqui o importante, por mais que eu vá fazer esse trabalho, tá certo? Eu sempre vou estar te incentivando a consumir o conteúdo original do Michael, tá? Daqui a pouco eu vou falar por quê. A frequência que eu vou tentar manter isso, tá? Vai ser de 2 a 3 vídeos por semana. E quando possível, eu vou tentar condensar mais de um vídeo, tá? Dentro daquela sequência que eu vou seguir do Michael em um só, tá bom? A gente sabe que hoje o Michael já tem mais de 600 vídeos. Se você fosse fazer um por dia, daria aí mais de 2 anos, tá? Fácil para você estar consumindo isso tudo. Então, de alguma forma, eu vou estar tentando fazer esse trabalho dessa forma para encurtar um pouco esse tempo, tá bom? As vantagens desse trabalho vai ser o zero uso de inteligência artificial, tá? O porquê isso? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, através de IAs, você pode pegar o roteiro da aula, tá? A pessoa vai no YouTube, coloca uma IA lá, ela vai fazer a transcrição completa. Aí pegam aquilo, jogam, por exemplo, no chat GPT da vida, manda fazer um resumo, vai lá, pega 2 ou 3 imagens e faz uma aula, tá? Eu não vou fazer isso, tá certo? E justamente incentivando sempre você a consumir o conteúdo original, quando você for fazer essas revisões e tá consumindo esse conteúdo, você vai ver que de fato eu estava falando as coisas com as minhas palavras, sem nenhum tipo de uso de IA, porque você vai conseguir fazer a conexão com o que eu falei do que com o que está na aula original, tá certo? Não vou usar nenhum print das aulas do ICT, tá certo? Eu vou fazer tudo do zero e vou colocar todos os estudos completamente do zero, tá certo? Facilidade no idioma, a gente sabe que infelizmente, mesmo com legenda e algumas dublagens, tem muita gente que tem dificuldade de estudar, tá bom? E acaba atendendo aí não só o público brasileiro, mas de outros países que tem, por mais que seja um pouco diferente, mas também o português como a sua língua materna, tá? E os exemplos usados, tá, será no preço atual da criação do vídeo. A gente sabe que a gente tem aulas do Maicon de mais de 10 anos atrás. Infelizmente tem aqueles que vão falar, ah, mas aqui nessa época dava certo, então hoje não dá mais certo, então não vai ser assim. Então vou aproveitar que vou estar criando esse conteúdo totalmente do zero, tá? E já com o contexto no preço atual do mercado 2025. Às vezes eu posso estar fazendo vídeos em algum mercado forex, ou um índice, ou alguma commodity, ou a própria cripto, e vocês vão ver que vocês podem aprender da mesma forma sem problema nenhum, tá certo? Eu não vou tratar de nenhum tipo de setup ou trading plan, tá certo? Isso no futuro, caso você queira estudar comigo, seja no setup específico, fazer uma mentoria, algo do tipo, você entra em contato, a gente tenta trocar uma ideia, ver o que você precisa, o que você almeja, a gente faz um nivelamento e parte a partir disso, tá bom? Mas até então eu vou postar os conteúdos extremamente fiel ao que o Maicon tá fazendo, tá? E só um detalhe, já deixar aqui para vocês, por que esse tipo de proposta será muito importante, tá? O conteúdo das TICs, ele não é um conteúdo linear, tá? Onde a gente vai normalmente aprender entre começo, meio e fim, tá? E nem trazendo contrapontos ou simplesmente fazendo conexões, aqueles estudos por onda, tá? Os estudos das TICs, eu vou incentivar isso desde o começo com vocês, ele é um estudo, de certa forma, linkado a uma estrutura filosófica. Como que funciona isso? Onde você pode começar, basicamente, de qualquer ponto, tá? Mas o que vai depender aqui é a quantidade de vezes que você recomeça isso, tá? Quando você finaliza e começa novamente,
você vai criando camadas neurais, camadas cognitivas, e aquilo vai ficando cada vez mais denso, tá? Então, essa é a proposta. Aí vão nascendo os setups, aí vão nascendo as reais confluências com o mercado. Você vai conseguindo separar quais ferramentas servem melhor para cada estilo ou time frame de trade, tá certo? Então, o conteúdo das TICs funciona dessa forma. Se por um acaso você já finalizou o estudo do Maicon, parabéns. O que eu recomendo para você? Comece tudo de novo. Com certeza você vai extrair outros insights, outras possibilidades. Você vai ter muito mais profundidade nos estudos, tá certo? E vai evoluir cada vez mais, tá bom? Certas coisas lá no começo que você viu que o Maicon deixou ali meio que de certa forma subjetiva, e a gente sabe que ele é assim, ele não costuma entregar tudo de uma vez e no primeiro contato, tá? Ele vai dosando certas coisas, e quando você passa pela essa releitura, por essa revisão de conteúdo, você começa a entender que tipo de conotação que ele estava querendo fazer, o que de fato ele estava querendo dizer e como usar aquilo da melhor maneira possível, tá certo? Bom, essa é a apresentação do canal. Nos vemos aí em breve. Vai ser um prazer aí estar com vocês nessa jornada. Vocês vão estar lidando com uma pessoa que já tem aí mais de 150 alunos em formato bootcamp, cara que já passou aí por mais de 20 alunos, um para um ao decorrer do ano passado, e que mantém essas pessoas até hoje, e que muito provavelmente, através dessa proposta, mais de vocês ainda virão para a gente possa ajudar aí da melhor forma possível, tá certo? Grande abraço para vocês, já curtam, compartilham o canal, indiquem para os seus amigos aí na comunidade, talvez algum deles já vai me conhecer, vai conhecer meu trabalho, e eu tenho certeza que vocês vão ter aí muito bom proveito desse conteúdo. Ativa o sininho também para não perder o alerta das postagens. E é isso. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.